Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos estudando algumas lições esse trimestre da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né? E nós estamos estudando a respeito de uma doutrina falada da bibliologia, e nessa doutrina a gente aprende a respeito das Escrituras, como as Escrituras chegou até a nós. E hoje a gente já vamos estar na lição de número 8. Nós vamos falar a respeito da lei e os evangelhos revelam a Jesus. O texto-alvo da nossa lição está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que nos diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática nos diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Irmãos, essas lições, elas têm nos falado muito, ela tem nos ensinado a respeito de Deus, ela tem nos ensinado a respeito das Escrituras, e essa forma de transmissão desses assuntos, isso nos ajuda a entender, compreender mais a respeito da nossa fé, pois nós vemos que as Escrituras foi dada por Deus, nós vemos que as Escrituras ela foi inspirada por Deus, nós vemos que as Escrituras foi iluminada por Deus, nós vemos que as Escrituras foram preservadas por Deus. Então, quando eu pego um texto bíblico e começo a ler esse texto, eu começo a compreender mais a respeito das Escrituras. E quando a gente fala em questão de aprender e compreender em questão das Escrituras, é necessário que a gente observe aquilo que o texto está dizendo. A gente tem que observar todo o contexto cultural daquela época. A gente tem que observar o que o autor está dizendo e que aquilo está trazendo para a gente de uma forma descritiva e prescritiva para a vida da gente. Eu gostaria que os irmãos fizessem um pouquinho de silêncio, que atrapalha o desenvolvimento aqui do estudo, tira um pouco o foco. Eu peço que os irmãos façam um pouquinho de silêncio para a gente começar aqui, para continuar. Podemos continuar? Então, nós vamos estar estudando a respeito da lei e os evangelhos que revelam a Jesus. O que a gente analisa, irmãos, em questão da lei? É muito bom que a gente compreenda as Escrituras dessa forma. Conforme a gente tem falado esse trimestre, as Escrituras ela é uma revelação progressiva da parte de Deus. À medida que Deus vai inspirando os autores da Bíblia, eles vão escrevendo, são iluminados por Deus para trazer esses escritos, para que a gente venha compreender o plano comum total de Deus. Então, quando a gente fala em questão das leis, é muito interessante a gente observar que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Nós vemos o livro de Gênesis, que revela a respeito da origem. Nós vemos o livro de Êxodo, que conta a saída de Israel do povo, a saída de Israel do Egito. Nós vemos o livro de Levítico, que nos mostra em questão da santificação de Deus e nos mostra em questão da lei. Nós vemos o livro de Números, que nos mostra a numerologia. E nós vemos o livro de Deuteronômio, que Moisés começa a fazer o quê? A repetição de toda a lei. Ou seja, isso era algo para que o povo viesse ter compreensão de toda essa lei. O que mais nos chama a atenção em questão da lei, que toda essa lei, ela revela a respeito de quê? De Cristo. Nós vemos que lá em Gênesis, quando Deus descreve
durante a criação e a formação de todas as coisas, nós vemos que Deus criou, né, o homem. E nós vemos que, além dessa criação, Deus ele observou a queda do homem e Deus criou um plano redentor para que o homem viesse a ser resgatado por ele. Ou seja, Deus já tinha criado tudo isso para que o homem fosse salvo por meio de um plano de redenção. Então nós vemos aquela primeira passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos mostrando que é um plano de redenção que Deus criou para o quê? Salvar a humanidade. Deus deu o problema, mas Deus também cria uma solução para o problema. Mas Deus sabia que o homem ia pecar. Por que Deus permitiu? Por que Deus criou? Irmãos, Deus ele sempre vê todas as coisas. Deus ele está no céu e ele conhece tudo além do que mais nós pensamos ou imaginamos. Ou seja, Deus ele saberia que tudo isso iria ocorrer. Mas Deus ele pega e cria um plano de redenção para toda a humanidade. Então Moisés ele descreve isso, nos mostra a respeito dessa lei, trazendo de uma forma para que a gente viesse compreender que Deus ele é soberano, para que a gente viesse a aprender que Deus não tinha nos deixado sozinhos, que Deus tinha criado tudo um plano para o quê? Redimir toda a humanidade, através de quê? Mediante o seu Filho Jesus Cristo. Então a gente olha em questão da lei, ela aponta toda para Cristo. Há pessoas que dizem que não precisam do Antigo Testamento. Há pessoas que dizem que o Antigo Testamento ele não é válido. Irmãos, algumas coisas do Antigo Testamento, eles foram escritos para aquele momento, mas, ou seja, a aplicação do estudo do Antigo Testamento para a nossa própria vida, tá? Ou seja, nós vemos que Paulo fala em questão da fé, fala em questão da fé, Paulo fala em questão da justificação da fé e mostra em questão de obras do Antigo Testamento. Então, ou seja, toda a Bíblia, irmãos, ela é aplicável para a nossa própria vida. Ou seja, tem pessoas que falam que não precisam fazer isso porque está contido lá no Antigo Testamento. A gente tem que observar o que está no Antigo Testamento que a gente pode trazer hoje para aplicar para a igreja nos dias atuais. Ou seja, tem coisas no Antigo Testamento que não se cumprem, não se deve fazer e praticar hoje nos nossos dias. Porque nós sabemos que tudo que apontava no Antigo Testamento, ele é o quê? Tudo que era aplicado no Antigo Testamento, tudo que foi dito no Antigo Testamento apontava para quem? Para Cristo. Então, ou seja, é isso que a gente deve ter, esse entendimento, para a gente ter uma compreensão clara das Escrituras. E essa compreensão vem a quê? Mediante o quê? A gente lendo as Escrituras. E hoje nós vemos no nosso século 21, esse século que nós vemos que as pessoas elas estão conectadas a todos os momentos, mas elas não param um momento para se conectar nem com elas mesmas, nem com Deus. E nós nos conectamos com Deus através de quê? Das Escrituras, através da nossa vida de oração e dedicação a Deus. Então, ou seja, hoje tem pessoas que nem se conhecem a si mesmo. Por que não se conhecem? Porque tem mais tempo para conectar com as coisas seculares do que se conectar com Deus. Então, ou seja, a Escritura, ela nos mostra muito a respeito de Deus. Ela nos mostra o nosso estado, a nossa condição. A Escritura é uma enciclopédia maior que a gente vê em questão do homem. Né? Ou seja, para quem crê nas Escrituras, nós vemos que o que? A Escritura ela nos mostra a natureza do homem, nos mostra o seu estado atual e a sua condição. Ou seja, a Escritura é a maior enciclopédia que nós podemos ter a respeito da vida dos seres humanos. Para quem crê, né? Para quem não crê, infelizmente, né? A gente sabe que nem todas as pessoas querem crer. Mas fazer o que, né? Então vamos lá. O Pentateuco, a lei de Deus. 5 livros. Pentateuco é uma palavra que deriva dos termos gregos pentateuchos, que significa 5 volumes. Trata em conjunto do formato pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a gente vê que esses livros, né, eles foram usados para mostrar muito a respeito da lei. Toda vez que a gente quer entender um pouco a respeito da criação, nós pegamos o que? O livro de Gênesis. Aí nós vamos no livro de Gênesis e vemos como Deus criou e formou todas as coisas. Então isso aqui é uma forma que a gente pode ter um entendimento a respeito da criação, a respeito de Deus. E nós vemos que com sentido de instrução, de direção e ensino.
né? Nós vemos várias vezes Deus chamando ao povo e trazendo instrução para eles nesses livros, né? Nós vemos isso mais no livro de Êxodo. O tratado muito ético que a gente vê no livro de Êxodo, nós vemos o quê? Os 10 mandamentos, né? Ou seja, os 10 mandamentos, ele é um tratado muito ético. E muitas leis de muitos países aderiram os 10 mandamentos no seu próprio Código Civil. Nós vemos que hoje, nos dias atuais, em que vivemos sobre a terra e sobre as coisas que passamos, nós vemos que as escrituras, elas têm sido banidas num contexto hoje da nossa sociedade. Por que as escrituras têm sido banalizadas e varridas no contexto da sociedade? Porque a gente sabe que a condição do estado do ser humano, seu estado decaído e pecador, né, ele se volta mais em fazer o que é errado e não fazer o que é certo. E quando a gente olha em questão das escrituras, elas sendo aplicadas na vida da nossa sociedade, nós vemos que ela nos mostra o nosso estado, ela nos mostra como nós devemos viver, tratarmos o nosso próximo e sermos melhores como servos de Deus. Se a gente quer analisar em questão das escrituras, e vemos hoje o estado da humanidade, nós vemos que os conceitos, né, de Deus para a nossa humanidade hoje, eles têm sido banalizados, ou seja, muitos não querem viver esses preceitos de Deus. Certas coisas, eu não culpo a vocês, né? A gente vê que hoje o Brasil e o mundo que nós estamos vivendo, esse liberalismo teológico que tem invadido muitas igrejas hoje nos nossos dias, tem falado que as escrituras não é bem assim, né? Deus não diz muito bem assim. Então a gente tem visto isso diariamente, isso sendo pregado e ensinado em várias igrejas. E essa forma de evangelicalismo brasileiro, isso tem trazido algo de muito ruim para a nossa sociedade, né? Ou seja, isso a gente tem visto que tem prejudicado a forma de crença e de aprendizado de uma forma correta das Escrituras. E essa forma de aprendizado correto das Escrituras, isso nos mostra a nossa condição no nosso estado atual e ela nos mostra a nossa condição eterna, ou seja, com Deus ou sem Deus. E o que a gente analisa em questão dessa condição hoje da atualidade, em questão das Escrituras? Quando nós aprendemos mais a respeito de Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Hoje nós vemos que o Evangelho, ele tem sido muito banalizado na nossa sociedade, justamente por causa de uma crença errada, né? Ou seja, essa forma de evangelicalismo brasileiro ensinaram ao povo, né, principalmente ao povo de Deus, que eles não precisam estar congregados, que eles não precisam ter comunhão com Deus, que eles não precisam ler as Escrituras, que eles não precisam viver de acordo com os preceitos das Escrituras. Eles trabalham com uma forma de breganha com Deus, né? Dá isso que você vai receber isso, faz isso que você vai receber isso, e de uma forma pragmática hoje nos nossos dias. E as Escrituras, elas têm sido banalizadas no meio de vocês. Então, ou seja, a falta de fervor espiritual e a falta de maturidade e conhecimento bíblico hoje nos nossos dias tem levado o povo de Deus a pecar e a errar. E essa forma de pecado e errado é justamente por causa de muitos cultos e altares brasileiros não têm ensinado as Escrituras. As Escrituras, ela tem a forma de quê? Nos colocarmos diante de um Deus santo e justo e verdadeiro e mostrar nossa condição de pecadores e injustos que precisamos da graça de Deus e precisamos nos reconciliarmos com Deus diariamente. O importante, quando a gente vê em questão dos ensinos das Escrituras, ela nos mostra a nossa condição, o nosso estado atual e nos mostra essa condição, se isso realmente está com o contexto atual que Deus gostaria que nós vivêssemos de acordo baseado nas Escrituras. Então tem muitas pessoas que com seu sistema de crenças erradas, que aprenderam de uma forma errada. Isso tem causado grande prejuízo no meio da nossa nação. E esse prejuízo tem trazido desestruturação no meio dos lares, no meio da família. Esse sistema de evangelicalismo brasileiro tem prejudicado as famílias brasileiras. Essa forma de evangelicalismo brasileiro tem corrompido muitos altares e cultos na nossa nação que não tem pregado o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos ouvindo hoje nos nossos dias
um evangelho diluído, um evangelho adúltero, um evangelho corrompido, que não traz o homem no seu estado, a sua condição de pecador diante de um Deus santo e justo. Pessoas têm usado hoje nos nossos dias os nossos altares, usado os nossos púlpitos para dizer aquilo que o evangelho não tem mostrado nem dito. Por isso há necessidade, senhores, de nós aprendermos as Escrituras e aplicarmos elas de uma forma correta nas nossas vidas. Então, quando Moisés tem essa revelação de Êxodo e traz a isso ao povo, Moisés queria que o povo se Moisés queria que o povo se destituísse do seu estado pagão, das crenças erradas que aprenderam lá no Egito, que eles viessem adorar ao único Deus. Por isso Moisés começa e repete lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os egípcios tinham várias formas de adoração de deuses. Nós vemos um Deus chamado Amon-Ra, que era um Deus responsável pelo sol. Nós vemos que havia um Deus lá no Egito, que era um Deus responsável pelo rio do Egito, que era um Deus do rio, que era um Deus do rio Egito. Então, ou seja, quando as 10 pragas é enviada ao Egito, isso nos mostra a soberania e a autoridade de Deus, mostrando ao povo egípcio que havia somente o que? Um Deus. E era esse Deus o qual Deus tinha chamado Abraão para uma grande chamada, para que todas as nações da terra viessem ser abençoadas por Abraão. Por isso que nós, como evangelho, nós acreditamos no único Deus. Então essa forma de crença errada nos nossos dias atuais, isso tem prejudicado não somente os lares cristãos, mas tem prejudicado a nossa sociedade, porque a igreja tem se calado diante do pecado da sociedade. A igreja tem se calado, tem se corrompido com as coisas desse mundo secular. Por isso a necessidade de nós pregarmos o evangelho de uma forma correta, ensinar o que Deus disse à nossa sociedade. E nós vamos aprender a ensinar isso só se nós aprendermos da forma correta. E a forma correta não é o que eu penso, a forma correta não é o que eu sinto, a forma correta não é o que diz A, que diz B, diz Cicrano. A forma correta é o que Deus disse. Por isso nós vemos a fidelidade dos escritores da Bíblia, recebendo essa plena revelação e inspiração da parte de Deus, escrevendo a vocês, para que vocês tivessem uma vida mudada e transformada por Deus. E esse evangelho que muitas catedras hoje têm pregado e ouvido, não é um evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho que Paulo fala, maldito. É um evangelho maldito. Porque é um evangelho que não tem responsabilidade e compromisso com Deus. Um evangelho que não tem responsabilidade em você amar a sua esposa. É um evangelho que não tem uma responsabilidade de você governar e cuidar bem da sua família. Então é um evangelho que as Escrituras nos diz que eu tenho que me tornar mais parecido com Cristo. Esse não é o evangelho que as igrejas brasileiras têm pregado. Mas as igrejas brasileiras têm pregado um evangelho corrompido, um evangelho diluído, colocando o homem no centro de todas as coisas, colocando o homem no centro de uma adoração e tirando as verdades do meio do culto. Um evangelho corrompido, um evangelho que não mostra o homem seu estado, sua condição de pecador que precisa do Deus santo e justo. Então Moisés traz essa aplicação desse evangelho para o seu povo, trazendo essa aplicação para que ouvíssemos o evangelho e que as nossas ações viessem a ser mudadas e transformadas. Transformadas com o quê? Com o que está escrito. Eu não posso tirar isso das minhas ações, das minhas atitudes. Ou seja, o que eu ouço de Deus na sua palavra é algo que eu tenho que viver, tanto no meu trabalho, como na minha casa, como no contexto de toda a sociedade que eu vivo. Por isso a igreja
tem sido banalizada no meio do povo. Sabe por quê? Por falta de não viver as Escrituras. E quando nós não observamos as Escrituras, irmãos, a tendência é muito grande da gente errar. Tá? E hoje a gente vê que muitas pessoas nos nossos dias se preocupam mais com a manifestação dos dons espirituais e esquecem do que está escrito. Tá? Os dons são passageiros, são temporais, mas o amor e a vida com Deus, ela é eterna. Tá? Ou seja, tem muita gente hoje, nos nossos dias, que estão colocando dons e experiências espirituais acima do que está escrito. Aí gera um problema muito sério. Tá? Ou seja, a igreja ela passou por um grande problema no primeiro século por causa disso. Ou seja, muitos quiseram colocar experiências espirituais acima do que está escrito nas Escrituras. Isso é um problema muito sério. Tá? Ou seja, porque hoje a gente vê que a maioria das pessoas que têm dons espirituais e são cheios deles, são pessoas arrogantes e prepotentes. Eles não vivem o que as Escrituras estão ensinando. Tá? Infelizmente a gente tem vivido muito isso nos nossos dias atuais. A igreja ela tem precisado ouvir muito mais os conselhos de Deus do que verdades que a gente tem visto aí nos nossos dias. Verdades que nos trazem um engano, que nos trazem mentiras e que nos traz coisas que não agradam a Deus. Estudar sobre as leis nos mostra aspectos morais que possuem validade permanente para todos os povos. Deus queria que o povo de Israel não vivesse segundo os costumes pagãos dos egípcios, mas Deus queria que o povo vivesse aspectos e princípios morais e éticos que estavam baseados naquilo que Deus disse. A lei, ela aponta para Cristo. Toda essa lei nos mostra a respeito da pessoa de Cristo. Todo o cumprimento dessa lei está no cumprimento da vinda de Cristo. Toda vez que a nação de Israel deixava de observar os preditos e escritos de Deus, falado, pronunciado pelos profetas, a nação ia de mal a pior. Ia de mal para pior. Iam fazendo alianças com povos que não eram para fazer. Faziam essas alianças e levavam o povo ao maior declínio moral e espiritual. Isso fez com que a nação de Israel vivesse em várias práticas de pecados. E esses pecados afastaram não somente a nação de Israel, trazendo juízo sobre a própria nação. Hoje, nos nossos dias, quando as pessoas erram por falta de observar os preceitos de Deus para a sua própria vida, estão mais preocupados com experiências espirituais do que aquilo que as Escrituras estão nos dizendo. Já falei outra hora aqui, que as experiências espirituais elas têm que estar baseadas no que está nas Escrituras. Se as suas experiências espirituais não estão baseadas no que está nas Escrituras, tem alguma coisa de errado com essa experiência sua espiritual. Então hoje, a gente vê a questão da lei, ela nos mostrou ao povo de Israel que eles deveriam viver os preceitos de Deus conforme eram predito e pronunciado pelos profetas. Então essa era a aplicação da lei, para que o povo vivesse uma vida ética de uma forma que Deus queria que a nação vivesse. E essa vida teria que haver separação. Hoje, nos nossos dias, a gente observando a igreja hoje, no século 21, a gente tem visto um grande problema nos nossos dias. E esses problemas que a gente tem vivido nos nossos dias,
a gente tem analisado que a igreja em si, ela tem vivido uma forma de barganha. E essa forma de barganha, as pessoas acham que com Deus pode se negociar. E quando a gente vê em questão desses conceitos hoje dos nossos dias, em questão dessa forma de barganha, de troca, isso tem trazido um grande prejuízo, não somente para a igreja, que hoje, como a gente vê, tem muitos líderes que, infelizmente, como diz os nordestinos, calça frouxa, ou seja, não tem coragem de falar verdades. E essas verdades nós temos que falar, independente do que custe a nossa cabeça. Nós temos hoje no Brasil uma falsa liberdade espiritual, tá? Ou seja, tem certas coisas nós podemos falar e hoje certas coisas a gente não pode falar. A gente está vivendo muito isso. Mas se hoje você quer ser um líder segundo o coração de Deus, você tem que falar a verdade. Doe a quem doer. Esse é o preceito que nós temos que fazer nos nossos dias. Aleluia. Jeremias falou a verdade. O que fizeram com Jeremias? Jogaram ele lá numa cisterna, passou perseguição até mesmo pelos seus próprios irmãos por falar a verdade. Nós vemos que a verdade, ela tem que ser falada a qualquer custo. Ou senão, nós vamos viver hoje, nos nossos dias, conforme a sociedade aí quer. Por isso que hoje a gente vê que o grau de instrução, tanto para obreiros, como para obreiras, como para crianças e jovens, são baixos. Porque hoje a gente analisa que pouco se ouve a verdade. Uma maior coisa que a gente vê hoje nos nossos dias, que as pessoas não vivem a verdade, é porque no lugar em que elas vivem, elas não têm esses preceitos de obedecer a palavra de Deus. Os filhos fazem o que querem, os pais passam mais tempo com atividades seculares, passam mais tempo fazendo hora extra, passam mais tempo vendo jogo de futebol, do que talvez com mais tempo com a sua família. E nisso nós temos visto que o conceito de família, por Deus, em questão do casamento, tem sido o quê? Destruído. Por que tem sido destruído? Falta de observação da lei. E hoje, as crianças dos nossos dias, os pais, por não conhecer essa verdade, e essa verdade não mudar as suas próprias vidas, porque não deixam que essa verdade entra no seu coração e traga mudança e transformação de vida, aí fica vivendo esse evangelho distorcido. Esse evangelho, se você olhar esse irmão e essa irmã fora da igreja, você não sabe se é crente. Você não sabe se realmente ele tem o Espírito de Deus. Porque dentro do seu próprio lar, eles estão mais conectados com coisas seculares que conectados com Deus. Poucos dias eu vi uma postagem num grupo, e aquela postagem me trouxe uma certa saudade dos meus avós. Antes nós chegávamos, quem é mais antigo aqui, não que vocês estão velhos, tá? Nós estamos bem adiantados, mas eu me lembro quando eu chegava na casa da minha avó, em Belo Horizonte, nós vimos aquele quadro com a arca, com aquela arca, e o povo entrando na arca, os animais, Noé entrando na arca, com os animais. Nós vimos aquele quadro de Moisés em frente ao mar vermelho, o mar se abrindo, e com vários dizeres, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis. Me deu uma saudade, porque todas as casas de cristão que a gente ia antes de você entrar naquela casa você orava, antes de você sair daquela casa você orava, você via esse tipo de comportamento dos cristãos. Era um comportamento que hoje eu invejo. Por que eu invejo?
porque as pessoas eram muito mais crentes que hoje nos nossos dias atuais. Aí alguns falam, mas por que antes havia muita cura, muito milagre, havia isso e assado? Sabe por quê? Porque o pessoal vivia o Evangelho. Eles não somente ouviam, né? Mas, ou seja, eles ouviam e praticavam o Evangelho. Que é uma coisa diferente de eu ser ouvinte do que eu ser praticante. Né? Ou seja, aqui você ouve, eu não sei se você pratica. Mas na empresa que você trabalha, eu sei que você ouve e você pratica. Senão você não vai receber seu salário no final do mês. Você vai ser mandado embora. Mas uma coisa, irmãos, é ouvir o Evangelho e praticar. Porque se eu praticar o Evangelho, a minha casa, o meu lar, a minha convivência com a minha esposa e com meus filhos, vão ser outro. Não é à toa que Paulo, ao fazer a instrução de jovem Timóteo, fala, ó, governe bem a sua casa, que cuide dos seus filhos. Então, ou seja, antes da gente cuidar da igreja, a gente tem que cuidar da família da gente. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família. Ou seja, por isso, há necessidade da gente ouvir as Escrituras e aprendermos e praticarmos as Escrituras. Então, era isso que Moisés estava frisando. Mostrando o entendimento da lei, para que esse entendimento viesse o que? Está arraigado nos seus corações. Porque quando eu vivo as Escrituras, irmãos, a coisa é outra. Então eu desafio e te levo a aprender nessa manhã. Comece a ouvir o Evangelho. Faça como o Tiago falou, não somente ouve, mas seja praticante. Comece a praticar boas atitudes em que o Evangelho nos mostra que nós devemos viver. Se não, irmãos, você vai entrar aqui 20, 30 anos, vai sair da mesma forma. Então, às vezes a gente vê até mesmo na igreja, pessoas vêm para a igreja e ficam o tempo todo conectados no telefone. É que fica a pessoa nem vir, fica em casa. Isso aí eu sou meio rústico com isso, com essa atitude, porque eu acho melhor. E alguns às vezes falam assim, mas ora Deus pega. Deus não pega nada. Deus só pega quem quer ser tocado por Deus. Só quem quer vir aqui, ouvir e praticar o que está escrito. Se não, irmãos, não precisa nem ouvir, fica na sua casa. Porque no seu emprego, se o seu chefe, seu gestor estiver falando e você estiver conectado à internet, ele espera você para retirar na hora. Aqui talvez o pastor não vai pedir, mas lá no céu Deus vai pedir que você vai ser retirado. E com aquelas duras passagens, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então hoje a gente analisa essa situação que nós temos vivido nos nossos dias. A falta de vivência cristã tem trazido prejuízo às famílias e às igrejas brasileiras. Um pouco eu culpo a falta de dedicação de vocês. A outra eu culpo o que vocês alimentaram antes, o que vocês ouviram antes, de talvez líderes que vocês passaram e não nos ensinaram essas verdades, porque talvez essas verdades não estavam arraigadas no coração deles, porque talvez gastavam mais tempo com outras coisas do que com Deus e com o estudo das Escrituras. Então a igreja brasileira, ela tem tido grandes prejuízos por causa disso. As famílias têm tido prejuízo. A política do Brasil tem tido prejuízo por causa disso. A nossa sociedade toda tem tido prejuízo por causa dessa condição e situação que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu tenho culpa, vocês têm culpa, muito por causa disso, porque vocês não têm ouvido o Evangelho praticado. A maior prática de milagre que a gente pode ver e que vai acontecer no meio nosso, se nós praticarmos o Evangelho. As nossas ações vão ser mudadas, vão ser transformadas por Deus. E muitas das vezes eu duvido que aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, segundo ela, sendo que ela deve uma pessoa, não paga, fala mentira, engana, vive uma vida que não trata bem a sua esposa, que desperta a ira dos seus filhos. Que Espírito Santo que é esse, irmão?
que não te ajuda a viver de acordo com o que está escrito? Que Espírito Santo que é esse? Que você não trata bem a sua mulher? Que Espírito Santo que é esse, irmão? Que você ouve e não trata bem o seu marido? Que Espírito Santo que é esse? Que não te faz parecer mais com Cristo? Isso é uma atualidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. Sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas a gente tem que ensinar a verdade. É isso que o pessoal está precisando ouvir. Ou seja, e essa forma de evangelicalismo brasileiro, e a forma como tem sido trazido isso ao ouvido de vocês, tem causado perturbação, ruído. A mensagem, ela não chega de uma forma contínua, ou seja, de uma forma que você deve aprender e trazer mudança, transformação na sua vida. Ou seja, se você começar a viver esse evangelho, aí eu acredito que você está cheio do Espírito de Deus. Fora disso, irmão, pode curar, pode sapatear, entregar revelação, entregar profecia. Cuidado, tá? Sem não for estranho. Tá? Porque o evangelho tem a mudança de vida. Eu quero ver, principalmente, né, os pastores, quando sempre for consagrar um obreiro, vai na casa do irmão, da irmã que você está consagrando. Pergunta para a mulher dele, como é que é o comportamento do Vamos? Como é o comportamento falando diretamente para mim, porque a palavra ela tem essa finalidade. Se eu falo, eu tenho que viver o que eu falo. Ou seja, toda vez, senhores pastores, quando for consagrar alguém, vai na casa, vê como é o comportamento daquele irmão. Se ele trata bem a mulher, se a mulher também trata bem o marido, se os filhos são vividos disciplinados na casa do Senhor. Se vocês não consagrar a pessoa dessa forma, não precisa nem consagrar, para ter número aqui, para ser um número de pessoas medíocres, né? Ou seja, Deus não quer isso. Deus usou 12 homens, e esses 12 homens transformaram o mundo antigo. Mas porque eles viviam os preceitos de Deus. Não adianta, às vezes a gente enche aqui, consagra, mas para quê? Para trazer ensinamento para a igreja? A igreja não precisa disso. A igreja precisa de homens cheios do Espírito Santo e comprometidos com a verdade. É isso que a igreja está precisando. A igreja não está precisando de atriz e autores aqui no meio nosso. A igreja está precisando de pessoas que vivam o que está escrito. Fora disso, irmãos, pode pular, pode sapatear, pode relampear, pode pegar a profecia, mas e aí? Sendo que Jesus fala muito em questão disso. Que, mas Senhor, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, apartai de mim. Então, o mais importante não são os dons espirituais. O mais importante é o quê? É o amor e viver a verdade. E quando a pessoa vive a verdade, nós temos um prazer muito grande de estar do lado dessa pessoa. Quantos presbíteros antigos que eu convivi e as palavras que saíam com toda a simplicidade da boca daqueles homens eram como favos de mel. Curava a nossa alma, fazia coisa gostosa na nossa vida. Viviam de uma forma simples, mas traziam verdades contidas nos seus estudos. Porque as próprias vivências deles condiziam com o que estavam com as Escrituras e eles viviam no seu lar, no meio da sua casa, no meio da sua família. A mensagem do Evangelho. O termo Evangelho significa boas novas. Vamos passar por isso aqui. Em questão do Evangelho, o Evangelho significa o termo de boas novas. O Evangelho, ele foi escrito primeiramente com um termo de Roma, né? Ou seja, um imperador que nasceu chamado César Augusto, 9 anos antes de Cristo, e o imperador ele era tido como divino. Ou seja, toda vez que nascia, né, um imperador era divino para Roma. Então nasce César Augusto. Então, ou seja, trouxe nova esperança para Roma. Mas quando a gente olha em questão do Evangelho, nós vemos que quando Cristo nasceu, ele trouxe o quê? Boas notícias, boas novas para o povo. E nós vemos que Paulo, ele é o que mais usa esse termo Evangelho. Nós vemos que Paulo usa isso em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo usa isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. E Paulo usa isso em Gálatas, né? Capítulo 1. Então a gente vê que esse termo de Evangelho, ele significa para o quê? Trazer boas notícias.
E essas boas notícias eram trazidas para o povo, né? E essas boas notícias eram trazidas e eram escritas. Então Paulo ele teve maior preocupação de pegar esse termo evangelho e traduzir esse termo nas suas cartas e trazer de uma forma não somente de boas notícias. Quando a gente avalia e analisa em questão dos evangelhos, nós vemos que os evangelhos eles foram escritos bem depois das cartas paulinas, né? Ou seja, era uma forma de conto que era falado de uma forma oral, era transmitido. O povo na época, no primeiro século, eles padeceram por grandes perseguições e era muito caro para escrever. Mas nós vemos que as cópias dos evangelhos, eles eram trazidos e eram usados de uma forma para a igreja. Então, onde Paulo usa esse termo e tira esse termo da ceia do Senhor? Paulo tira esse termo, baseado, escrito na sua carta, né, em 1 Coríntios, ele pega e traz isso baseado no que estava escrito no Evangelho. E como Paulo usa esse termo, sendo que os escritos de Paulo foram escritos bem antes dos Evangelhos? Ou seja, porque a forma do povo antes era de trazer, essa forma de trazer os escritos de uma forma oral. Era caro para escrever, a igreja estava passando por uma forma de perseguição pelo primeiro século, e nessa forma de perseguição era contado, né? A mesma coisa quando a gente vê nos Salmos, por exemplo, quando o Salmo que Moisés escreveu, falando em render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia vai para sempre, Moisés vai contando todos os feitos que Deus tinha feito. Então, no mundo antigo, essa forma de oral era falada muito e transmitida, porque era caro para se escrever, e era caro e também questão da perseguição. A igreja ela passou e foi massacrada muito no primeiro século. Então esses escritos foram trazidos para que o povo viesse a compreender de uma forma das boas notícias, né? Então, ou seja, e a gente vê muito esse termo de uma forma oral, né? Em que o povo é trazido, a mensagem é trazida e anunciada. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, mas por que nós temos 4 evangelhos? Primeiro, por que a gente tem esses 4 evangelhos, sendo que a mensagem do evangelho é uma só, que é as boas novas e as boas notícias de Cristo. A tradução mais antiga da igreja cristã diz que os 4 evangelhos foram escritos em resposta à necessidade de uma localidade específica que demonstrava um relato escrito cujo autoridade fosse comprovada para servir de cumprimento de pregação oral contínua do Evangelho pelos primeiros apóstolos. É isso que veio escrito em questão do Evangelho. É em questão de localidades. Se a gente olhar em questão do Evangelho de Marcos, que possivelmente o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro que o Evangelho de Mateus, nós vemos que Marcos escreveu o seu pensamento, o seu Evangelho, baseado na igreja de Roma. E nós vemos que Mateus, por exemplo, ele escreveu para a comunidade de Antioquia e Síria, né? Então a gente vê que Lucas escreve de uma forma geral, necessidade posterior de Roma. Então dessa forma que Lucas vai e escreve o seu evangelho. E João escreve o seu evangelho para a cultura grega, judeus e gregos espalhados. Então, ou seja, a gente vê que esses evangelhos eles eram de uma forma falada, oralmente, ou seja, eu falava, né, os apóstolos falavam, eles eram testemunhas oculares de Cristo. Um desses 2 evangelistas que não eram testemunha ocular de Cristo era quem? Foi Marcos e foi Lucas, né? Ou seja, nós vemos que Lucas ele escreveu o seu evangelho de uma forma de pesquisas, né? A gente vê lá falando, excelentíssimo Teófilo, né? Começa a escrever o seu evangelho para falar para esse oficial a respeito do evangelho de Cristo. Então essa forma desse evangelho de Lucas, ele foi escrito dessa forma, uma forma de pesquisas. Mas João e Mateus, eles foram testemunhas ocular naquela época. E esses evangelhos, eles foram escritos para o quê? Trazer a respeito das boas novas, das boas notícias de Cristo para a humanidade, para a igreja naquela época. E como a igreja passou por grandes perseguições naquele momento, ou seja, a igreja ela não tinha, ela tinha poucas pessoas que eram alfabetizadas, e essa forma de perseguição, a igreja não teve a condição, né, de pegar esses escritos e alfabetizar o povo naquela época. Então, ou seja, esses escritos circulavam, foram os primeiros escritos a serem trazidos e transmitidos à igreja ensinada. Então Paulo pega
vai escrever sua carta lá em 1 Coríntios em questão da ceia, ele pega baseado naquilo que estava escrito nos evangelhos. Ou seja, ele pega tudo que está escrito nos evangelhos e traz aquilo para que viesse entender a compreensão da doutrina da Santa Ceia, do ensinamento da ceia. E nós vemos que os evangelhos são literatura histórica, literatura narrativa e literatura teológica. Ou seja, os evangelhos são escritos dessa forma. Eles estão escritos literalmente, de uma forma de narrativa, de contos que eles ouviam de outras pessoas e traziam uma transmissão daqueles evangelhos descrevendo e narrando. O que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus disse. Então, ou seja, nós vemos que os evangelhos eram trazidos dessa forma, trazendo narração de fatos, e de uma forma de literatura teológica também. Então, os evangelistas, além de serem crentes em Cristo Jesus, nós vemos que esses evangelistas, eles traziam esses assuntos e traziam de uma forma narrativa e escrita. João, por exemplo, ele esteve com Jesus. Mateus, ele esteve com Jesus. Por isso nós vemos que os evangelhos eram testemunhas oculares, naquela época estava escrito. Então a igreja ela se preocupou muito em trazer essas formas de ensino, para trazer essas boas notícias de salvação a todas as pessoas. E a mensagem do evangelho, ela traz a mensagem a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, era realmente o rei que veria premeditado, dito pelos profetas. Nós vemos que a mensagem do evangelho é uma mensagem de salvação. Nós vemos que Lucas descreve isso no seu evangelho. Nós vemos que a mensagem da salvação ela é trazida. E João, ele narra um pouco diferente dos outros evangelistas. Por que João narra um pouco diferente dos outros evangelistas? Porque nós vemos que o evangelho de João, ele é um evangelho muito mais teológico que os outros evangelhos, Porque o evangelho de João ele foi escrito para a região da Judéia. Nós vemos que os outros 3 evangelhos são evangelhos sinóticos, ele foi escritos mais na Galileia. Nós vamos ver os assuntos idênticos em todos esses evangelhos. Mas nós vemos que o evangelho de Mateus, ele é o evangelho que mais prediz a respeito do Antigo Testamento. Por isso que é necessário a gente entender o Antigo Testamento para a gente entender o Novo Testamento. Porque às vezes as pessoas querem entender o Novo Testamento sem ter lido e passado pelo Antigo Testamento. Então, nós vemos que na genealogia ali de Jesus Cristo, Mateus ele começa a descrever aquilo ali, trazer aquele assunto de uma forma bem clara, para que as pessoas viessem entender que realmente Jesus era o que? Da descendência de Davi. Então, Lucas ele abre como se fosse uma dobradiça de uma porta. Por mais que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro que o Evangelho de Mateus, nós vemos que, ou seja, o Evangelho de Mateus, ele é como se fosse uma dobradiça que abrisse uma porta, porque ele contém muitos mais escritos e preditos do Antigo Testamento que qualquer outros evangelhos, de Marcos, de Lucas ou de João. Mas nós vemos que esse evangelho, ele traz esses assuntos, e muitas das coisas que a gente vê em questão desses ensinamentos, ele traz a mensagem do reino de Deus e a mensagem da salvação. Ou seja, ele cumpre tudo aquilo que está escrito. Jesus, quando ele pega o evangelho, por exemplo, de Lucas, ele nos mostra e fala a respeito daquele que adivinha, que dá vista aos cegos, curar. Então, ou seja, nós vemos que esse evangelho cumpre nessa descrição desse fato de uma forma muito clara. E a gente vê que a forma que esse evangelho de Mateus ele nos traz uma ilustração de uma forma muito clara. Então, o evangelho de Mateus ele é muito importante para o nosso entendimento tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ele é, como falei com os irmãos, uma dobradiça de uma porta, nós entramos e entendemos a maioria dos textos que estão trazidos ali do Antigo Testamento. Inclusive, até no trimestre que vem nós vamos estudar um pouco sobre o Sermão do Monte, que está baseado nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 5, em diante. Essa mensagem de transformação, ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora, Então, ou seja, nós vemos que é uma transformação de mudança de caráter. Irmãos, se vocês estão ouvindo um Evangelho que não traz mudança e transformação de caráter, é bom que vocês até saiam dessas igrejas, porque o Evangelho que traz facilidades e que não te leva
ao conhecimento de Deus, isso não é o Evangelho de Cristo, é aquele Evangelho que Paulo fala, o Evangelho do maldito, do anátema, né? O Evangelho que ele não conhece, por mais que até mesmo desse um anjo do céu. Mas a mensagem do Evangelho, ela tem esse comprometimento de nos trazer a transformação e a mudança nas nossas vidas. Se eu ouço um Evangelho e não traz mudança e transformação na minha vida, esse Evangelho que você está ouvindo está errado. Não é a Escritura que está errado, não, é o lugar que você está ouvindo esse Evangelho. Tá? Então, ou seja, o Evangelho, ele traz a restauração da família. Ele traz o quê? A mudança de comportamento, a forma como o homem trata a sua família, a forma do casamento, a forma que Deus mostra em questão da própria família. E o Evangelho, ele traz uma regeneração da sociedade. Né? Então, ou seja, nós vemos que hoje, muitas coisas que eram baseadas no Código Civil, né? Por exemplo, um homem que fosse pego com uma mulher em adultério era tido como um crime contra a lei. Né? Nós vemos que isso, em outros países, aí já foi banido. Né? Ou seja, a forma de adultério já foi banida no meio da sociedade. Isso é algo normal, né? Então, ou seja, no meio da nossa sociedade. Mas não é algo normal porque é aquilo que está escrito nas Escrituras. Amém. Então, irmãos, esse é um evangelho, esse estudo aqui é um evangelho bem vasto, né? A gente tenta trazer para os irmãos, mas vai ver, a hora passa e é um assunto bem complexo aqui. Mas eu agradeço aos irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Ô glória, você pode dar ação de palma, irmão. Vamos ouvir aqui de louvor, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Quando a equipe de louvor se prepara, irmãos, eu quero aqui deixar um aviso.